Olá, sejam bem-vindos ao 21 Training Coach. Eles falam Douglas Suchinski, apresentando o nosso tradicional informativo diário para divisas, válido para esta terça-feira, 8 de abril de 2014. Informativo completamente patrocinado pela nossa app, disponível aí nas versões Android, onde você poderá fazer o download através do Google Play e também para o seu iPhone através da App Store. E essa que está em sua tela é a nossa versão web, onde poderá acessar com o seu e-mail e também uma senha no momento do download. Vamos então com o nosso calendário econômico. Temos aqui algumas notícias. Às 12h45 am, horário de Brasília, taxa de desemprego na Suíça, coletiva de imprensa do Banco Central japonês, com horário ainda não estabelecido. Às 5h30 am, produção de manufaturados para a Inglaterra, também produção industrial mensal para a Inglaterra. No Canadá temos aqui às 9h15 inícios de construção de moradias, licenças para construção mensal. Às 11h criação de empregos para os Estados Unidos, também estimativas do PIB para a Inglaterra. Às 14h30 discurso aí do membro da FONC. Às 15h45 novo discurso do membro da FONC. E estas seriam as principais notícias da sessão americana. Na sessão asiática, às 21h30, percepção do consumidor e hipotecas mensais aí para a Austrália. Essas então as principais notícias para esta terça-feira. Muito bem, vamos então com a nossa tradicional plataforma MetaTrader. Vamos começar com o euro-dólar. Vemos que o euro hoje chegou a importante suporte no semanal, respeitando aqui a região do 1,37, importante zona de suporte. Lembrando que a correção ainda ordenada, isso poderia apresentar um pivôzinho de alta e voltar a testar essa LTB nos 38,60 e logo esse topo anterior aí no 39,50. No diário, vemos que essa etapa pode ser apenas uma etapa de reseteio, está aí respeitando o suporte. Hoje uma correção profunda, faz uma vela envolvente, tem espaço, bem provável que venha testar um 37,73, importante zona de resistência, tendo em vista que já está rompendo aqui esse pivôzinho anterior. O próximo objetivo seria no 37,73 no diário. No 4 horas seria importante um seguinte mínimo maior, um seguinte fundo ascendente em 4 horas. Poderia ser uma excelente oportunidade compradora. Primeiro objetivo média móvel 200 e logo veremos se romperá essa região aqui de resistências no 4 horas. Já a libra esterlina. A libra esterlina, vemos que no semanal tem uma bonita configuração, possível P-Formation no semanal. Veremos se terá forças agora para confirmar a ruptura do 16633. Uma vez que o faça, deve voltar a testar o topo anterior aí no weekly. No diário é o mínimo maior já em desenvolvimento, faz um engolfo de alta, zona fluida, bem provável que venha testar 16665 no diário. Em 4 horas é um possível mínimo maior, possível fundo ascendente, pivôzinho de alta acima da média móvel de 200 períodos. Poderia pensar em alguma compra. O problema é que temos aqui essa região de resistência no 16652 e logo no 16680. Então vamos estar aí atentos. Se romper esse meia 200 períodos por 4 horas, você poderia buscar algum tipo de operação compradora aí nesta libra esterlina. Já o dólar australiano. Esse australiano, vemos que segue tentando fazer a ruptura dessa resistência, uma consolidação altista no diário. Eu pensaria em compras apenas acima aí do ponto 93030, acima desses níveis pensaria em compra, buscaria um padrão de continuação altista com objetivo nos 94,43, porém é imprescindível que faça a ruptura desta região. Então no 4 horas vemos que apresentando uma correção ainda ordenada, porém está muito próximo a esta resistência. Poderia inclusive falhar esse fundo ascendente e converter-se em um topo descendente e voltar a testar aí com o objetivo nos 92,12. Já o neozelandês. O dólar neozelandês, vemos que no semanal deixando aí uma cauda longa. Veremos se fará uma P-Formation ou mínimo maior, a correção em P. Deve fazer o teste dos 83,73. Em caso de que falhe, poderá testar o suporte nos 85,096. No diário, poderia apresentar uma P-Formation, deixando essa grande cauda longa, martelo. Talvez amanhã venha e execute essa P-Formation, rompa esta resistência e venha testar esses níveis aqui dos 86,39 aproximadamente no diário. Já o dólar canadense. Esse canadense, vemos
tem um pouquinho mais de fluidez no semanal, deve fazer o teste aí do 1,090. No diário está muito próximo aí de suporte, importante suporte no 0,95. Se romper essa zona, poderá chegar até 1,090, importante suporte no semanal. O problema é que está numa zona bastante consolidada, uma zona bastante suja. Vemos que aqui temos este importante suporte. Deve fazer a ruptura para pensar em algum tipo de operação vendedora, ainda que o movimento esteja bastante esticado neste dólar canadense. Já o dólar franco, o franco suíço, vemos que hoje não conseguiu confirmar a ruptura dessa resistência. No semanal, ainda que a correção seja profunda, pode apresentar um topo descendente. Temos aqui um suporte nessa região, aproximadamente aqui no ponto 8826. Veremos se fará ruptura. No diário temos o engolfo, praticamente esperaria uma correção um pouco mais profunda, um seguinte topo descendente no 4 horas para buscar uma venda, um seguinte lower high, um seguinte pivôzinho de baixo em 4 horas, entraria vendendo neste dólar franco. Já o euro-yen, respeitando importante suporte no diário, deixando cauda longa, bem provável que amanhã volte a fazer o teste aí dessa resistência aqui nesses níveis do 141,94. Veremos, ainda pode converter em um fundo ascendente e voltar a testar o topo anterior aí na região dos 143. Possível formação em pêndulo 4 horas, está acima da média móvel 200. Temos aqui uma consolidação, veremos se fará a ruptura acima desses níveis de 149,5, poderíamos pensar em compras. E o dólar yen? O dólar yen, vemos que respeitou a resistência aqui no semanal, não conseguiu fazer a ruptura 103,77. Se romper, bem provável que venha testar o topo. Porém, se respeitar, deve manter-se nesse canal de lateralidade. O 101,29 seria o seguinte suporte. No diário, executando aqui a formação em B, ainda que a correção seja ordenada, isso poderia formar um fundo ascendente e voltar a testar o topo aí no 103,77. Muito bem, esse é o nosso informativo diário para divisas. Sou o Jogo Suchense, um abraço e fiquem com Deus. Bye bye.